Deus. Queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, no capítulo 1. O Senhor me deu uma palavra hoje que com certeza vai falar no coração de muitos aqui, vai edificar nossas vidas, porque na verdade o crente sofre muito, igreja. O crente verdadeiro, o crente genuíno, o homem que vive o Evangelho do Senhor, o homem que decide renunciar a sua vida para viver a vida que o Senhor tem para ele, não é fácil, não é fácil. Por isso o caminho é chamado um caminho estreito. E muitos desistem no meio do caminho por não suportar tanta luta, tanta perseguição. E o que hoje me entristece é ver algumas congregações, alguns líderes vender ali propostas ali que não são a realidade do que a Bíblia nos mostra, do que a gente tem aqui às mãos através da palavra do Senhor em relação a viver o reino de Deus, a viver a vontade de Deus. Infelizmente hoje muitos estão sendo iludidos com falsas promessas de vida linda, vida de glória, mar de rosas, e o Evangelho não é isso. O Evangelho é luta, o Evangelho é sofrimento. Não que a gente vai viver assim pro resto da vida, mas estamos sendo lapidados e preparados para uma glória eterna, onde não vamos mais chorar, onde não vamos mais nos entristecer, onde não vamos mais passar por tanta aflição como passamos aqui. Mas hoje se vê ao contrário, as igrejas pregando prosperidade, pregando coisas que não existem para o povo de Deus nessa terra. Se entristece o coração de quem conhece a verdade, porque é muita gente sendo enganada, é muita gente que está iludida, que não vai suportar os dias maus, os dias difíceis, porque ela tem uma outra visão de Evangelho. E é a respeito disso que nós vamos meditar hoje. O que a palavra diz sobre isso? Né? Porque eu acho isso muito importante, para você estar preparado para as guerras. Elas virão, as frustrações, as decepções, as injúrias, as calúnias, tudo isso vai vir. É natural e é necessário passarmos por isso. É um processo e faz parte do processo. Não se engane não, porque nós estamos aqui como peregrinos e nós não fazemos parte dessa terra. Nós pertencemos a uma outra terra. Amém? Queria orar com você em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus sabedoria, entendimento, discernimento. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato ao Senhor, Pai, por essa oportunidade, Deus. Sim, Deus. Ó Deus, obrigado por um dia ter abrido os nossos olhos, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia que tem se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas, Senhor. Ah, se não fosse a tua misericórdia, Senhor. Ah, se não fosse, meu Pai, a tua misericórdia, Senhor. O que seria de nós, Pai? O que seria da gente, Senhor? Ah, Deus, obrigado por essa presença maravilhosa, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Aleluia, Deus. É hora de o Senhor falar aos nossos corações, Deus, porque de mim eu nada tenho para oferecer, Pai. Mas a tua misericórdia tem colocado palavras de vida sobre os meus lábios, Senhor. E que essas palavras encontrem terra fértil nessa noite. Prepara cada coração aqui, Pai. Prepara, Senhor, cada vida aqui, Senhor. Tira o cansaço, todo espírito de desatenção. Esvazia essa mente agora para que haja lugar para a tua palavra, Senhor. Às vezes essa vida está passando por tantas lutas, tantas situações difíceis, Pai. E está faltando, meu Pai, a tua palavra entrar, Senhor, para que a paz reine, para que em meio à adversidade o Senhor continue sendo o foco, o centro, meu Pai. A única razão dessa pessoa viver, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, discernimento e sede da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade, Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Como eu
disse, meus irmãos, nós vamos falar de um assunto real em nossos dias. E aqui tem uma mensagem, uma passagem que fala um pouco a respeito disso, lá no Antigo Testamento, onde o povo com certeza ainda não entendia muito bem isso. Mas Deus de lá, Deus já preparava o seu povo para viver em terra estrangeira, em terra que não fazia realmente parte das suas vidas, ou seja, estavam ali de passagem. O Egito era um lugar de passagem. O Egito era um lugar de escravidão, de sofrimento, um lugar de muita injustiça sobre o povo de Deus, mas que era necessário todo o povo passar por aquele lugar. Estava nos propósitos do Senhor, e todo o povo teve que passar por aquele lugar. Gerações se passaram ali do povo de Deus até que a promessa do Senhor viesse se cumprir. Vamos ler o texto em nome de Jesus. Êxodo capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 8 em diante. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 1, versículo 8 em diante. Queria saudar também meus irmãos de casa, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa também te alcançar através dessa mensagem, te renovar, te trazer esperança, alimentar a sua fé, te fazer nessa noite um vaso restaurado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Diz assim um texto: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amarga a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Amém, meus irmãos? Até aqui, em nome de Jesus. Queria que você desse uma salva de palmas para essa palavra. Que você glorificasse o nome do Senhor. Toda digno, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Ela vem assim, ó Pai, mudar e renovar o nosso entendimento nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos no texto aqui, quando José foi com a sua família ali para o Egito, trouxe a sua família ali para o Egito, e ali o povo começou a se multiplicar, o povo começou a crescer, e crescer de uma tal forma que aquilo começou a chamar a atenção dos egípcios, e principalmente daquele novo rei que não conhecia José, não conhecia um homem cheio do Espírito Santo como foi José, um homem cheio da graça de Deus, um homem que vivia e resplandecia a glória de Deus através das suas atitudes. Aquele rei não conhecia, porque eu acredito que se aquele rei tivesse a oportunidade de conhecer José, ele jamais pensaria desse jeito. Mas como era uma pessoa que não tinha o entendimento, não tinha o conhecimento, não tinha, a visão, este homem começou a ver o povo de Deus com outros olhos.
começou a ver este povo com um olhar de medo. Você sabia que o povo do mundo, ele pode não demonstrar, mas lá no fundo ele tem medo de nós? Vocês acham que o inimigo, na maior dureza dele, na maior ignorância dele, na maior fúria dele, ele não conhece com quem ele está lutando? Ele conhece muito e muito bem. Lá no fundo ele sabe. Os seus subordinados, todos sabem. Quando eles se deparam com um homem de Deus, um homem lavado e remido pelo sangue do Senhor, eles tremem. A palavra diz que eles estremecem. Opa, ali não posso brincar. Ali é complicado para mim. Por isso vale a pena se esforçar e ser fiel e viver as coisas que Deus tem nos ensinado, porque nós vamos tomar posse de uma autoridade, um poder que o mundo não vai poder contra nós. Eles vão tentar, eles vão arquitetar, eles vão investir contra nós, mas não vamos vencer, não vão prevalecer. Qual é a promessa do Senhor? Que as portas do inferno não iam se prevalecer contra a igreja, que somos nós. E aquele povo no Egito, eles começaram a ser temidos porque eles se multiplicavam. Eu acredito que o cuidado de Deus sobre aquele povo estava mexendo com a cabeça e com a mente dos egípcios, e principalmente do seu líder, a ponto do líder falar: ó, vamos ficar atento a esse povo aí, que esse povo tem algo diferente, esse povo tem algo que nós não temos. Esse povo, eles se multiplicam muito rápido, eles são abençoados mesmo sendo castigados, mesmo vivendo uma escravidão. Esse povo é diferente. Será que as pessoas têm olhado para você e entendido que você é diferente? Será que as pessoas têm olhado para você e falado: Baby Mar, você tem algo diferente, você não é normal. Crente não é normal, igreja. Nós temos que ser vistos dessa forma. Tem que haver algo diferente em nós. Não podemos ser confundidos com trevas, com quem não crê em Deus, com quem não vive os seus propósitos, a sua vontade, com quem vive absolutamente. Se você estiver sendo confundido com ele, tem algo errado na sua vida que precisa ser mudado. Você tem que chegar nos lugares e as pessoas verem que tem algo diferente em você. Tem algo que às vezes não tem explicação, às vezes não tem compreensão, mas é diferente. É diferente. E o texto fala que aquele rei começa a arquitetar contra o povo. Aquele rei começa a armar contra aquele povo, e ele destrui todo o Egito, os seus subordinados, as suas lideranças, para afligir mais aquele povo, para aquele povo não se multiplicar. Gente, quanto mais o crente é apertado, quanto mais o crente é oprimido, mais a glória de Deus emana, mais a essência emana, mais o perfume exala. Pega uma rosa e espreme ela na sua mão, ela vai exalar. Nós representamos a rosa de Sarão. Nós representamos o Rei dos Reis. Tem algo em você que não adianta ser afligido. Tem algo em você que não adianta ser oprimido.
porque a liberdade aí dentro, a liberdade aqui dentro, a liberdade aqui dentro. Amém. Por mais preso que aparentemente o crente possa estar, lá dentro ele é livre, lá dentro ele tem paz, lá dentro ele tem a graça de Deus sobre a vida dele. E ele não desiste, ele continua marchando, ele continua frutificando, ele continua resplandecendo a glória de Deus. E isso aconteceu naquele tempo. Eu acredito que o povo não entendia muito. Fala, poxa, mas nós somos escravizados, nós não temos o que eles têm, nós não vivemos como eles vivem, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos multiplicado, o Senhor tem nos honrado, tem nos sustentado neste país, nessa terra tão difícil de viver, onde somos escravizados, perseguidos. O Senhor tem cuidado de nós. E o texto vai falar com a gente que o versículo 12: mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Gente, eu tenho reparado isso. Tem muito tempo aí que o Evangelho tem crescido muito, muito. Nós sabemos que os tempos têm sido abreviados e que as coisas estão passando e que o Senhor está trabalhando para o seu povo ser chamado e se tornar apto a ser escolhido, porque todos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, a pessoa é chamada, ela começa a passar por um processo, e aí ela chega nesse processo, ao final, a ser aprovado e escolhido. Nós temos que fazer o máximo para a gente não ficar só como chamados, mas sermos também escolhidos. Escolhidos para viver e reinar com o Senhor Jesus. Para não mais vivermos essas lutas, essas dificuldades que estamos vivendo aqui nessa terra. E o texto fala com a gente que os egípcios, eles começaram com mais dureza, tornando a vida daquele povo amarga. É muito forte essa palavra. Tornou, você imagina assim, o povo de Deus, o povo, né, a herança de Deus, eu aceitei Jesus, eu mudei a minha vida, eu comecei a renunciar, eu comecei a viver aquilo que eu não era os meus planos, não eram os meus projetos, eu tenho me sacrificado, eu tenho feito o máximo para agradar a Deus. E por que eu estou passando por tanta luta? Por que eu estou passando por isso, por aquilo? Por que esse povo me persegue? Por que esse povo não me deixa em paz? Por que Deus permite isso na minha vida? Muitas pessoas se perguntam. Se for para ser assim, eu não quero. Eu abri meu coração para Jesus, eu aceitei o Jesus, mas eu queria uma vida tranquila. Eu queria paz na minha casa, na minha família, em meio ao meu trabalho, em meio aos meus amigos. Eu não queria passar por tanta rejeição, por tanta perseguição. Eu não queria ser afligido, eu não queria ser injustiçado. Não é assim que muitos pensam quando ainda estão entendendo o propósito, entendendo como é o caminhar com Cristo, estão entendendo como é o processo. As pessoas ficam se questionando, porque ainda falta ali o entendimento, ainda falta ali o discernimento do que realmente é a caminhada com Jesus. E muitos param e desistem, falam, não vou jogar a camisa, não, isso não dá para mim não. Achei que igreja era outra coisa, eu vejo na televisão aí, eu vejo as pessoas pregar outra coisa. Isso tem de luto? Não, meu irmão, a palavra de Deus fala, bem-aventurado nós seremos quando formos perseguidos, injuriados, como formos caluniados. É motivo de nos alegrarmos, porque aí sim estamos no caminho certo. Amém. Então não temos que murmurar quando vierem levantar falso testemunho, quando vierem falar mal da gente. Não, é motivo de você entender, é esse o caminho. Eu preciso passar por essas pisaduras, porque assim foi com meu Senhor, com meu Mestre.
Eu preciso viver essas perseguições. Isso tem que estar no meu cotidiano. Amém. É difícil entender, é difícil aceitar, mas é esse o caminho estreito, é esse o caminho estreito. Amém. E assim nós vamos sendo glorificados de glória em glória. O Senhor vai nos glorificando, vai nos fortalecendo, vai nos preparando e vai nos tornando exemplo. Soldados. Nós fazemos parte de um exército. E todo soldado tem que ser preparado. Todo soldado tem que ter ousadia. Tem que sofrer, se necessário for, pela sua pátria, pelo seu objetivo. Não vai ser mar de rosas não, irmão. Não se engane não, e não ensine isso para ninguém não. Vamos enganar o povo não, vamos pôr medo no povo também não, mas ser verdadeiro. Porque se a pessoa aceitar a verdade como ela é, Deus vai capacitar para ele vencer. Ele fala que ele venceu e vai nos tornar mais que vencedores se crermos e continuarmos fiéis a Ele. E o texto vai falar com a gente que aquele povo servia com muita dureza, o trabalho era árduo. Mais para frente, eu queria que você viesse comigo no capítulo 5. Aqui quando Moisés, o Senhor levanta Moisés para poder falar com o povo, para poder profetizar o povo, que aquele povo estava prestes a ganhar a libertação daquela vida ali de dureza, de opressão. Quando Moisés encontra com o povo e fala com o povo, o Senhor falou comigo que esse tempo está acabando. Nós vamos sair deste lugar, nós vamos rumo a uma nova terra, a terra prometida. Aquele povo, acho que eles não acreditaram muito, que eram muitos anos ali sofrendo, muitos anos ali, né? Mas tomaram posse. Muitos acreditam que tomaram posse. E o texto vai falar com a gente aqui que quando o Senhor começa a usar Moisés para ir diante do rei ali e começar a pedir ao rei que autorizasse aquele povo a ir sacrificar no deserto, aí ter um encontro com o Senhor. E o próprio texto fala também, em outros textos, que o Senhor endureceu o coração de Faraó ali, para Faraó não permitir. Mas a partir daquele momento, aquele povo começa a sofrer mais. Aquele povo começa a ter mais dureza do que já tinha sobre os seus dias. Olha o que o texto diz aqui. Capítulo 5, no versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham a palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizerem ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai a vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Amém? Até aqui. Amém. Naquele momento, Faraó libera mais ordens para aquele povo ser mais afligido, para dificultar o trabalho daquele povo e para que
que a meta que eles tinham viesse a ser cumprida da mesma forma, mesmo eles tendo dificuldade, porque eles precisavam da palha para fazer os tijolos, eles precisavam daquele produto, que não era um produto fácil de ser encontrado, não era um produto que estava ali à mercê. Não, eles iam passar a luta para conquistar, para adquirir aquela condição de cumprir com a meta que eles tinham, porque eles tinham metas, e quando a meta não era cumprida, eles eram afligidos, açoitados, apanhavam muito por não cumprir a meta que eles tinham diária, de fazer os tijolos ali. E aquele povo começa a passar mais luta ainda. Aquele povo começa a ser mais afligido do que já era. Por quê? Porque havia um chamado de Deus sobre a vida deles. Havia um chamado. Meu irmão, quando você tem um chamado para fazer a diferença, para ser algo poderoso nas mãos de Deus, se prepare, meu irmão. As lutas vão aumentar, a dificuldade vai aumentar, mas lembre, mesmo que a opressão aumente, o perfume vai exalar mais, a glória vai exalar mais, o poder vai emanar mais da sua vida. Porque se você tem chamado, meu irmão, o inimigo sabe o quanto você pode render nas mãos do Senhor, o quanto é grande o teu propósito. Ele não vai ficar de mãos cruzadas, ele não vai ficar de braços cruzados esperando você brilhar, não. Ele vai tratar de tirar aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, aquilo que te traz conforto. Ele vai sim tentar de alguma forma te oprimir mais do que já somos oprimidos. Mas lembra do texto: quanto mais o povo era oprimido, mais o povo era glorificado. Mais o povo era glorificado. Eu posso dar glória a Deus? Glória a Jesus. Meus irmãos, é muito bom a gente entender tudo isso. Sabe por causa de quê? Porque você não vai ficar se chateando com bobagem. Quando falarem mal de você, você vai falar: deixa eu falar. Isso aí me alimenta, porque isso mostra que eu estou no caminho. Isso me alimenta. Isso para mim não é motivo de me entristecer, isso é motivo de eu me alegrar. Eu estou na caminhada. Quando falarem mal de você, você vai falar: glória a Jesus, exaltado seja o nome do Senhor. Você não vai se entristecer como o mundo se entristece. Fala mal de um que está no mundo aí, rapidinho está querendo brigar com você, está querendo tirar satisfação, está querendo pagar o mal com o mal. Nós somos diferentes. Amém. Por isso há algo diferente no povo de Deus. Por isso há algo que tem que ser diferente em nós. As nossas reações não podem ser as mesmas. As nossas atitudes não podem ser as mesmas. Mas a nossa vida também não vai ser a mesma. Tem coisas que o mundo se alegra que nós não vamos poder fazer parte disso, porque vai nos corromper, vai eliminar das nossas vidas o propósito. Você acha que aquele povo, aquela igreja primitiva, queria passar por tanta perseguição? Queria viver da forma que viveram, sendo perseguidos a ponto de serem ameaçados de morte, estar indo para a cadeia, estar morrendo num ato de extrema covardia? Você acha que aquele povo queria aquilo? Não. Mas eles entenderam. Quando o Senhor ressuscitou, Ele veio e eles falaram: é, aquilo que Ele falou é verdade. Nós não entendemos, mas é algo que nós não podemos entender. Tem o tempo certo de entender. Talvez você hoje não entenda as lutas, mas você vai entender. Basta permanecer no caminho, basta você continuar marchando. Você vai entender e vai agradecer a Deus por essas
por essas coisas. Você não vai agir como o mundo que vive murmurando, que vive reclamando. Eu digo que aquele povo ali, eles não entendiam muito porque quando eles foram para o deserto, eles começaram a agir como o mundo, começaram a murmurar, começaram a desejar até mesmo a escravidão que viviam antes. Eles não aceitaram o processo. Meu irmão, Deus está falando para você: aceita o processo. Você vai ser refinado, você vai passar pelo fogo, pela água. Aceita o processo e com alegria. Aceita o processo. Deus está no controle da sua vida. Ele tem visto todos os dias quando você levanta e dorme, exaltando e glorificando o nome dele. Ele não te abandonou porque você está passando por luta, não. Ele não esqueceu de você, não. Ele está com você. Ele está atravessando esse mar com você. Ele quer que você ande sobre as águas. Não olhe para a tempestade como Pedro, não. Não olhe para a luta, não. Não olhe para a dificuldade, não. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olha para a palavra. Olha para a promessa sobre a sua vida. Olha para o que Deus já fez, aonde Ele te tirou. Não deixe as circunstâncias do momento te parar, não. Abre comigo aqui também, meus irmãos. Vamos ver o que Jesus, o próprio Jesus, falou com a gente. João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Deus é bom, gente. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom a todo tempo. Deus é bom o tempo todo. Todo tempo Deus é bom. Glória a Jesus, Pai. O texto aqui diz assim, versículo 18. O meu título aqui diz assim: Jesus alerta sobre o ódio do mundo. Olha o que o texto diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Amém? Até aqui. O que Jesus está falando com os seus discípulos ali? O que Ele está falando comigo e com você? Não vai ser diferente do que foi com Ele, não, igreja. Tudo que você passa, Ele passou, é muito pior. E nós temos que seguir as suas pisadas. Mas um dia isso vai acabar. Quem crê nisso? Amém. Quem crê que isso vai acabar? Vai acabar. É motivo de nós entendermos que nós vamos chegar diante da glória do Senhor e não vamos mais derramar uma lágrima sequer. Quantas lágrimas você já derramou? Imagina você olhar e falar assim: nunca mais eu vou derramar uma lágrima sequer. A não ser que for de alegria, a não ser que for para glorificar o Senhor. Você já imaginou isso? Quantas dores de cabeça você já teve? Quantas dores, quantas enfermidades, quantos momentos difíceis? Imagina tudo isso ser apagado, extinto da sua vida. Mas o texto está falando: eles me aborreceram, mas vão te aborrecer porque você tem algo de mim aí dentro de você. Você faz parte de mim. Então vão te odiar, vão te aborrecer, vão fazer de tudo para tirar isso de você. Agora depende de você não aceitar. E sabe quando isso é tirado de nós? Quando não queremos viver o que precisamos viver. Quando rejeitamos viver sobre este caminho estreito. Aí é tirado de nós a
aquilo que faz a diferença, aquilo que faz o mundo nos odiar. Se nós fôssemos no mundo, não ia incomodar ninguém. Mas como não somos do mundo, aonde nós estamos, nós somos incomodados. Você vai trabalhar numa empresa aí que só tem mundano, só tem pessoas do mundo, você pode esperar, irmão, que se você é crente, você vai passar luta. Deus não te pôs no meio daquele povo à toa, não. Ele quer fazer algo diferente ali, e através de você. Não é para você entender se, não, tem que trabalhar só onde tem crente, não. Como já foi pregado aqui, a luz não brilha em meio às luzes, não. Você precisa estar no meio das trevas mesmo, para a glória do Senhor ali acontecer naquele lugar. É necessário, é você que vai pagar o preço, é você que vai estar na brecha por aquele povo mesmo. Essa é a sua missão, esse é o propósito de Deus. Ele não te pôs lá à toa, não. Às vezes a criança na escolinha, eu falo isso muito com a Esther, eu falo: Esther, você não é igual a essas crianças, você é diferente. Não estamos aqui para ter preconceito das outras de forma alguma, mas você vai ser mais perseguida. Talvez a professora vai te perseguir de uma forma diferente, talvez os amiguinhos vão te perseguir de uma forma diferente, porque há em você algo diferente. E é isso que devemos entender. Não vamos ser vistos de qualquer jeito. E aquele que não tem o que nós temos, ele vai passar a nos odiar. Lembra aí agora, você mesmo, que hoje teve os olhos abertos, que hoje teve a vida transformada. Lembra daquela época que você odiava crente? Você não gostava muito da palavra crente. Você de repente olhava e falava assim: não, isso não é pra mim não. Até creio em Deus, mas tem de igreja, isso aí não preciso disso não, eu tenho fé no meu coração, isso basta. É assim que a gente falava quando estava no mundo, quando conhecia a verdade. Eu era assim, ué. Eu não tinha muita fé com o crente, não. Deus realmente fez a obra aqui, irmão, transformou água em vinho. Ele é especial. Eu creio que fez a obra em você também. Só Ele tem esse poder. Só Ele tem essa autoridade, esse domínio. Só Ele. Só Ele. E isso é que nos alegra, saber que temos que ser dependentes dele, que sozinhos nós não somos nada. Nós não podemos nada. Mas se estivermos caminhando com Ele, pode bater, pode açoitar, pode afligir, pode xingar, pode odiar, pode perseguir. Porque cada luta, cada perseguição, cada afronta, o nome do Senhor está sendo glorificado. O nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida. Por isso, ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. Tem hora que é difícil, irmãos. Tem hora que a pessoa faz uma chateação com a gente, que bate aquela raiva ali, aquela ira no coração, e a gente fala: ó Deus, tem misericórdia, dá força, eu não estou conseguindo amar esse cidadão, não. Estou conseguindo lidar com isso, não. Está complicado para mim. Mas Deus te conhece, meu amado. Deus sabe os seus limites. Deus sabe o tamanho da sua fraqueza, da sua pequenez. Ele vai te capacitar. Ele só quer que você seja dependente dele, que você fale com ele, que você coloque diante dele: Senhor, até aqui eu fui com as minhas forças, mas daqui para lá me carrega, me sustenta. Amém. Me toma pelas mãos e me ajuda a prosseguir. Ele quer ouvir isso de você. Ele não quer que você volte atrás, que você retroceda, não. Me dá capacidade, Deus, de amar essa pessoa que me ofendeu. Está doendo aqui dentro, eu não consigo perdoar. Me dá capacidade de perdoar, Deus. Me dá capacidade de me humilhar para essa pessoa, mesmo eu não precisando fazer isso. Me dá, Senhor, me dá. Pede, aquele que pede, receba, aquele que busca, encontra, aquele que bate a porta se abre. Nós temos as armas, meus irmãos.
Faça nós usarmos ela com sabedoria. Porque o inimigo, ele estratégia com sabedoria. Ele sabe o nosso ponto fraco, porque nós falamos demais. Ele observa o nosso comportamento, ele sabe quando consegue armar situações para nos tentar parar, nos fazer retroceder, nos fazer desviar do caminho. E ele não vai desistir, não, ele vai tocar na ferida mesmo. Ele vai tocar aonde que dói mesmo. Mas isso é necessário. Talvez você vai ser lançado naquelas covas ali de leões ali, ó. Mas lembre de Daniel. Lembre de Daniel ali naquela cova. Eu fico imaginando aquela cena, pastor. Eu fico imaginando aquilo ali, ó. E depois ele mesmo contemplar aqueles que o perseguiram ser lançados ali, que não chegaram nem no fundo daquela cova. Chegaram nem entrar. Nem entrar, no alto mesmo ele já foi destroçado pelos leões, enquanto os leões dormiam no colo de Daniel. Coisa sobrenatural, igreja. O que nós temos é muito grande, é muito além do que nós podemos imaginar e pensar. Aleluia. O que Deus tem para nós é muito grande. Obrigado, Jesus. Eu creio que essa palavra está te renovando nessa noite. Essa palavra está te alimentando, te dando força para continuar a caminhada, que não é fácil. Não é fácil. Mas eu creio que se amanhã alguém te perseguir, alguém te afrontar, você vai lembrar dessa palavra e vai falar: glória a Deus! Amém. Glória a Jesus! Aleluia. Você não vai guardar, porque se a palavra está aí, ela vai bater na palavra e vai voltar. Ela não vai achar morada aí dentro, não. Ela não vai achar morada aqui dentro, não. Porque tem algo que vai expulsar aqui de dentro. Toda injúria, mágoa vai ser expulsa pela palavra do Senhor. Amém. Amém. Pela palavra que liberta, que sara, que cura as feridas. Essa palavra aqui, ó, ela sara. Ela é remédio para a nossa alma, para o nosso corpo. Ela é remédio. Amém, meus irmãos? Amém. Eu creio e sou muito grato a Deus por essa mensagem. Amém. Porque eu sei que não tem nada de mim aqui, igreja. Quando Deus me deu essa mensagem, eu não sabia o que eu ia falar a respeito dela. Mas eu sabia que tinha algo tremendo. Porque quando é algo tremendo, a paz de Deus, nem a nós mesmos é revelado. A não ser no tempo certo. Aleluia. Para que não haja soberba, para que não haja que partiu de nós, não. Quem somos nós? Não somos nós somos muito pequenos para termos algo tão precioso, que nos traz tanta estrutura, tanta firmeza. Nós não temos nada disso para oferecer, a não ser que o Espírito esteja agindo dentro de nós. Amém.